Então, vamos lá, gente. Nós vamos estar falando agora sobre reconstruções dentárias e pinos intrarradiculares, que é o passo inicial quando a gente tem uma destruição coronária grande e dentes tratados endodonticamente. Nós teremos então que começar, a confecção da nossa coroa, da nossa restauração indireta, através da confecção dos núcleos intracanais, certo? Então, a gente tem aqui, primeiro, uma foto do que seria, algo parecido com a destruição que vocês vão encontrar na boca dos pacientes. Então, é um dente que está quase sem nenhuma estrutura coronária ou nenhuma estrutura coronária, possui os canais tratados e nós vamos, então, ter que avaliar, primeiramente, esse tratamento endodôntico, como que ele está. Então, primeira coisa, a gente vai fazer um raio-x, solicitar um raio-x ao nosso paciente para fazer essa primeira avaliação. Essa avaliação, o que nós deveremos observar nessa avaliação? Primeiro, existe dor, existe sensibilidade ao toque, à palpação, à pressão no dente? Segundo, esse tratamento endodôntico, ele chegou até o ápice, ele extravasou um pouco, ele pelo menos chegou até o ápice? Existe ali uma lesão ainda na região do ápice? Existe um selamento apical adequado? Então, tudo isso deve ser observado previamente à realização dos núcleos intracanais, correto? A gente tem que observar também que ao realizar um tratamento endodôntico, é importante que nós observemos a qualidade dessa obturação. Então, esta obturação, além de estar chegando até o ápice, ela também, em todo o conduto, houve um preenchimento completo, não existem bolhas de ar, não existe então a presença ou a possível presença de bactérias ou micro-organismos no interior desse conduto. Isso é um fator muito importante, pode garantir o sucesso aí do seu tratamento protético ou não. Quando eu vou realizar então o meu núcleo intracanal, quer dizer que eu já fiz essa primeira avaliação e que todos esses quesitos estão ok, eles foram atingidos. Então eu vou começar a avaliar qual será o conduto a ser desobstruído parcialmente para a confecção do meu núcleo intracanal. Qual conduto eu vou escolher? Em geral, gente, o conduto de maior calibre. Ou seja, se for um molar superior, eu vou procurar, em geral, escolher o conduto palatino. Se for um molar inferior, eu vou procurar escolher o conduto distal, que é onde eu tenho maior calibre. Nos outros condutos de menor calibre, eu posso fazer uma pequena remoção da gutapeste do cimento para que eu tenha uma maior estabilidade do meu núcleo intracanal. Mas eu não preciso fazer uma desobturação completa como eu faço nos condutos de maior calibre, certo? A gente deve observar que a desobstrução, ela tem uma medida exata que deve ser seguida, que nós falaremos um pouco mais à frente, tá? Então, nós temos quantidade exata que deve ser realizada de desobstrução deste conduto. Então, com a radiografia em mãos, a gente faz toda aquela avaliação que a gente falou previamente, além daqueles quesitos que a gente já citou, a gente tem que observar se não existem também curvaturas nesses condutos que eu vou utilizar para fazer o núcleo, se não existem canais laterais ou colaterais. Por quê? Se eu tenho curvaturas ou se eu tenho canais laterais ou colaterais, gente, eles são muito finos. Eu não vou conseguir fazer um núcleo neles. Então, eu vou ter que chegar no máximo até 2 a 3 milímetros antes dessa curvatura ou antes desse canal lateral ou colateral. Assim, eu garanto que eu tenho um vedamento adequado dali para baixo. Então, esse é um fator bem importante a ser observado sempre. É muito importante observar também se nós não temos nenhuma perfuração no conduto que vai ser utilizado, para que não haja também contaminação do meio externo dentro do conduto. Então, se existe uma perfuração e ela foi vedada, eu não posso mexer naquele conduto. Aquele conduto ele já está selado. Eu não devo mexer nele.
Raízes, eu devo observar se essa raiz não está muito curta. Porque raízes muito curtas vão querer dizer que eu terei um núcleo muito curto. Núcleo curto vai me gerar uma coroa maior do que o núcleo, fazendo com que a força de alavanca nessa coroa seja muito grande. Então, o mais provável é que essa coroa seja o quê? Fique se soltando facilmente ou se frature facilmente. Então, eu tenho que observar o tamanho da minha raiz e o tamanho do conduto que eu vou ter para realizar o meu núcleo intracanal. Se for muito curto e a coroa for ficar maior, não vale a pena. O ideal seria extrair esta raiz. Aqui, gente, então, o mais importante a gente já foi lembrando aqui a vocês do que deve ser observado. Vou só pontuar um ponto que eu já falei antes, que é a lesão apical, pois se esse dente possui uma lesão apical, eu tenho que ter uma radiografia prévia ao tratamento endodôntico para comparação e assim observar se essa lesão está aumentando ou se essa lesão está diminuindo. Se ela estiver diminuindo, não tem problema nenhum. Eu posso e devo realizar o meu núcleo. Agora, se essa lesão está aumentando, então eu não devo e não posso realizar o meu núcleo intracanal. Isso vai querer dizer que eu ainda tenho algum micro-organismo, alguma fonte de infecção, então eu não posso realizar o núcleo intracanal. Eu tenho que resolver este problema da infecção primeiro. Essas considerações são todas muito importantes para que a gente tenha um sucesso na nossa confecção dos núcleos intracanais. A gente então agora tem que falar dos tipos de núcleos intracanais, apesar de atualmente nós concentrarmos a utilização em um deles, a gente tem algumas opções que vocês têm que saber que elas existem, caso algum dia seja necessário utilizá-las, ou caso algum dia vocês optem por utilizá-las. Então, primeiro a gente pode dividir em núcleos metálicos e não metálicos. Os metálicos, o próprio nome já diz, são não metálicos, de qualquer outro material. E os não metálicos aí, eles vão ser o que, gente? Fibra de vidro, fibra de carbono, porcelana ou cerâmica, certo? A gente tem algumas opções. Os metálicos, a gente tem sempre que lembrar que eles vão ter uma parte coronária e uma parte radicular. A parte radicular, ela segue aí mais ou menos um padrão, de conicidade semelhante ao dos condutos, e a parte coronária, ela é um pouco mais calibrosa para que ela seja parte aí do corpo, do meu núcleo de preenchimento que eu farei em seguida. Antigamente a gente utilizava esses núcleos metálicos muito através de uma fixação, de um embricamento desses núcleos nas paredes do conduto, na dentina. Então, como se fosse um parafuso, a gente fazia um enroscamento dele na dentina. E ele ficava preso não só pelo cimento utilizado, mas também pelo embricamento mecânico na dentina do conduto. Hoje em dia a gente sabe, que é um pouco perigoso a gente fazer esse rosqueamento aí do núcleo dentro da dentina, porque eu posso gerar uma trinca ou uma fratura. Então a gente não faz isso mais e a gente faz somente cimentação. Então a gente foca na cimentação de todos os tipos de núcleos, metálicos e não metálicos. Então, os mesmos núcleos que eu utilizava rosqueando, hoje em dia a gente usa cimentando eles. E o que seria, essa rosca aí para o rosqueamento na dentina, hoje em dia a gente vai utilizar ela como fonte de retenção para o cimento. Sem ser esse metálico, a gente tem também os núcleos cerâmicos, que seria um tipo dos não metálicos, que são feitos de zircônia e eles têm um alto módulo de elasticidade, ou seja, uma rigidez bem grande. Eles podem ser cilíndricos ou ser cônicos na sua extremidade. A gente tenta sempre utilizar cônicos para melhor distribuição das forças dentro do dente. E eles têm uma baixa resistência de união quando comparado aos de fibra de vidro e aos de fibra de carbono.
mas eles possuem sim uma união aí a sistema adesivo, ao cimento resinoso, que pode ser utilizada. Os de fibra de vidro e de fibra de carbono, eles são os mais utilizados, entre eles o de fibra de vidro pela coloração, né, por ser da cor do dente, é o mais utilizado, mas você pode escolher qualquer um deles. Existem também aqueles que têm a fibra de vidro do lado de fora e a fibra de carbono do lado de dentro, um filete de fibra de carbono do lado de dentro, tá? Existem também os de quartzo, tá? Fibras de quartzo, que também já foram bem utilizados e hoje em dia não são tão utilizados mais, tá? A gente tem que saber também as indicações quando eu posso e devo utilizar núcleos intracanais. Por quê, gente? Porque tem situações onde a força lateral vai ser muito grande e aí talvez não seja indicado a utilização desses núcleos intracanais. Então, as maiores indicações para eles, quando eu devo utilizá-los, é quando eu tenho perda parcial da estrutura coronária, sobrando ali um remanescente de coroa de pelo menos 2 milímetros e, além disso, eu vou precisar reconstituir, né, realizando uma coroa nesse dente. Se essa coroa será de material estético, cerâmico ou resina indireta, então o ideal é que eu utilize núcleos intracanais, principalmente de fibra de vidro, tá? Então, o ideal é que eu tenha então um remanescente coronário de pelo menos 2 milímetros, como eu acabei de dizer. Essa seria a nossa maior indicação. Uma limitação que a gente deve sempre ficar atento seria no caso de pacientes que possuem extremo livre, ou seja, não tem ali o último dente, tá? Ou um molar, ou um pré-molar, e aí a gente vai ter que fazer um núcleo intracanal no último dente que ele possui na arcada, tá? No último dente para posterior que ele possui na arcada. Esse não seria um momento ideal de se utilizar um núcleo intracanal, pois as forças sobre esse dente serão muito grandes e principalmente forças laterais. Então, assim, pode acontecer de termos aí uma fratura desse núcleo intracanal, por isso é uma limitação deles. Quando eu tenho também dentes fora de posição, ou seja, muito vestibularizados, muito girovertidos, também é uma limitação devido à possibilidade de eu ter forças laterais incidindo nesse núcleo e causar ali a fratura desse núcleo. Então, quando eu disse lá atrás que a gente tem nesses núcleos intracanais possibilidades de ter o final dele, né, a ponta desse núcleo de maneira cônica ou de maneira plana, eu tenho que lembrar que quando eu tenho um núcleo com essa ponta, com essa extremidade plana, as forças elas não serão corretamente distribuídas, ou melhor, elas não serão igualmente distribuídas. Elas terão uma força maior em superfícies, em áreas, né, de ângulo. E nessas áreas de ângulo é onde eu terei a fratura mais fácil, porque eu terei uma dentina mais fina. Então é importante que eu tenha, sempre que possível, né, núcleos cônicos sendo utilizados, porque assim as forças serão distribuídas lateralmente ao longo desse dente, ao longo dessa raiz e desse conduto, ok? Então é bem importante que sempre que possível eu utilize núcleos intracanais cônicos, assim como o conduto que eu estou trabalhando nele. Um outro erro muito comum é na hora da desobturação do conduto, na desobstrução do conduto, eu utilizar aí brocas que tenham corte, inclusive na ponta, e aí essas brocas, o que acontece? Elas podem causar perfuração no meu conduto, caso essa raiz aí não esteja com a inclinação correta, ou caso o dentista mesmo não siga a correta inclinação do conduto deste dente. Então, é muito importante que eu preste atenção no trajeto do meu conduto para entrar com a minha broca de desobturação da maneira correta, indo somente na direção da gota percha e não em direção à dentina do conduto,
para que eu não corra o risco de uma perfuração e de uma perda dessa raiz. Quando eu tenho, então, um conduto que será utilizado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar o tamanho da minha raiz. Para eu ter, né, um tamanho adequado dessa raiz, eu tenho que fazer uma medição da minha radiografia. Então, eu vou fazer a medição do ponto mais alto da coroa clínica do dente até o ápice da minha raiz. Eu fazendo essa medição, gente, da coroa até o ápice da minha raiz, eu vou ter um comprimento deste dente. Neste comprimento, eu vou tirar aí, vou calcular 2/3 desse comprimento, que vai ser o tamanho do meu núcleo intracanal. 2/3, gente, será o tamanho do meu núcleo da coroa ou da parte mais alta coronária para dentro do meu conduto. Então, eu vou fazer essa desobstrução desse conduto da parte coronária para a parte radicular e vou remover 2/3 do comprimento. Então, um exemplo, se eu tenho um conduto que tem 15 milímetros, eu vou calcular 2/3, que seria 15 dividido por 3, 5, vezes 2, 10, eu teria 10 milímetros de desobturação que eu tenho que realizar. Então, eu vou na minha broca a ser utilizado e marco com o meu cursor na régua milimetrada 10 milímetros. Vou utilizar esse cursor para marcar até onde eu posso entrar com a minha broca. Então, esse cursor ele vai chegar até o ponto mais alto da superfície coronária, onde eu utilizei para fazer a medição total do meu dente, e vou entrar com essa broca até que esse cursor toque, então, nessa parte coronária. Ele vai entrar 10 milímetros. Após a remoção dessa gutta-percha e do cimento obturador do conduto por 10 milímetros, eu vou fazer, então, a minha conferência desse tamanho, ou com uma lima, ou com o próprio pino que eu irei utilizar, com o próprio núcleo que eu irei utilizar, e aí eu faço, então, a conferência se eu tenho realmente 10 milímetros ali naquele pino representado, tá? Então, sempre observar esse comprimento da raiz e da coroa clínica, certo? Então, 2/3, gente, seria então uma regra que serve para todos os dentes, uma regra básica. Mas em alguns casos, a gente tem que seguir uma nova regra, porque eles não vão conseguir só os 2/3, a regra dos 2/3, atingir o objetivo de ter um núcleo com tamanho ideal aí, tá? Para que ele tenha retenção e resistência ao mesmo tempo. Então, um exemplo seria quando eu tenho perda óssea na região da raiz do meu dente. Quando eu tenho uma perda óssea mais acentuada, eu não posso calcular através dos 2/3, porque pode acontecer desses 2/3 do meu tamanho do meu núcleo ficarem acima do nível ósseo que eu tenho. E eu não posso ter um núcleo intracanal dentro da raiz, mas essa raiz onde ele está inserido não está cercada do osso. Por quê? Porque essa raiz fica frágil e a qualquer força lateral que incidir nessa raiz pode vir a fraturar o pino e pode vir a fraturar também a raiz, o dente. Então, quando eu tenho perda óssea, o ideal é que eu calcule o quê, gente? Metade do comprimento, que vai da inserção óssea até o ápice da minha raiz. Metade deste comprimento tem que ser, né, a quantidade de núcleo que eu vou ter para dentro da minha raiz, que tem osso sustentando essa raiz. Então, eu tenho que observar bem se eu tenho essa medida. Por quê? Eu tenho perda óssea. Vou ter um conduto que na hora que eu meço da inserção óssea ali até o ápice, eu tenho, por exemplo, 9 milímetros. 9 milímetros, na hora que eu divido metade, eu vou ter 4,5. 4,5 milímetros é suficiente de pino para dentro do meu conduto para suportar uma coroa que, por exemplo, vai ter 6, 7 milímetros? Não é suficiente.
eu vou ter uma coroa muito maior do que o tamanho do núcleo que eu tenho para dentro da raiz. Então, pode acontecer de eu ter uma fratura do meu pino, caso eu sofra uma força lateral, esse elemento sofra uma força lateral. Posso ter casos mais graves ainda que esses, quando a raiz é bem mais curta e quando eu calculo o tamanho do meu núcleo, eu vou ter núcleos muito curtos que não vão conseguir sustentar. Então, eles vão ficar ou fraturando, ou quebrando raiz, ou se soltando a todo momento aí da boca do seu paciente, ok? Bom, então tem 2/3, que é uma regra básica. Quando eu tenho perda óssea, eu utilizo metade aí do comprimento entre a inserção óssea e o ápice da raiz. E sempre, mesmo utilizando essas duas regras, eu tenho que observar se eu vou ter sempre um remanescente de obturação endodôntica de pelo menos 4 milímetros. Por que isso, gente? Porque se eu tenho menos que 4 milímetros, eu corro o risco de não ser suficiente, essa obturação endodôntica não ser suficiente para fazer um vedamento apical dessa raiz e continuar ali sendo o quê? Entrada de micro-organismos que podem gerar o início de uma nova infecção. Então, eu tenho que ter pelo menos 4 milímetros de remanescente coronário, do ápice para cima, para que eu possa realizar aí o núcleo intracanal. Então, é muito importante que mesmo utilizando a regra de 2/3, a regra de metade aí, quando eu tenho perda óssea, eu calcule se eu vou continuar tendo pelo menos 4 milímetros de material obturador remanescente no ápice da raiz do dente. Isso é fundamental para nós. Então, conforme a gente vem contando para vocês, a gente observar o comprimento do conduto e o comprimento do nosso núcleo intracanal é muito importante. Mas não é só o comprimento que vai garantir o sucesso do nosso núcleo. O que mais que a gente pode fazer aí? A gente tem que observar a inclinação das paredes, como eu venho falando com vocês a respeito da conicidade dos pinos. Então, quanto mais cônico for o preparo do meu conduto e o meu núcleo intracanal, melhor para a minha retenção e melhor para a minha distribuição de forças. Devo observar quando, eu tenho, então, tanto superfícies paralelas quanto superfícies cônicas, eu tenho que observar a quantidade de dentina remanescente nas laterais do meu núcleo, ou seja, como que foi feito esse conduto? Eu calculei a largura dele? Eu tenho que calcular. Qual seria a largura ideal? Largura ideal seria eu dividir por 3 a largura do conduto e o meu núcleo intracanal ocupar 1/3 central da minha largura na minha raiz, certo? Então, eu teria 1/3 dessa largura da raiz, largura do meu dente na raiz, para ter 1/3 somente para o preparo do meu conduto, onde irá ficar o núcleo intracanal. O diâmetro do pino, então, do meu conduto, do meu núcleo, vai ser calculado através, então, de 1/3 da largura da minha raiz. A característica superficial do pino, ou seja, a superfície do pino, ela também deve ser levada em consideração para que eu tenha uma melhor retenção, desse núcleo intracanal no dente. Então, quanto mais essa superfície se aderir micromecanicamente e quimicamente também, à minha raiz, ao meu sistema adesivo, ao meu cimento, melhor para o sucesso do meu tratamento. Então, são vários os pontos que devem ser observados para que eu tenha uma boa retenção desse núcleo intracanal dentro da raiz do meu dente. A resistência, mesma coisa. A gente já falou, mas vamos só relembrar. Para eu ter uma boa resistência, eu tenho que calcular adequadamente o comprimento do meu núcleo dentro do conduto,
Pois, se eu faço um núcleo muito curto ou muito longo, qualquer uma das duas possibilidades aí, vai fazer com que eu tenha uma grande chance de fratura da minha raiz ou de fratura do meu núcleo. Por quê? Núcleos muito curtos vão fazer com que a minha coroa seja muito mais comprida e gere um braço de alavanca maior, né? Então eu posso ter aí a coroa tendendo a puxar a parte interna, né? A parte radicular do meu núcleo e fazendo com que haja uma fratura tanto do núcleo quanto da raiz do meu conduto. E ao contrário, se eu tenho um núcleo muito comprido, eu posso também gerar uma fratura, pois esse núcleo está chegando até a parte mais fina da minha raiz, que é o ápice. Então, a quantidade de dentina nas laterais do núcleo fica muito fino e qualquer força lateral a mais que ele sofra pode gerar fratura nesses pontos aí. São pontos críticos.